Convidar você a abrir a tua palavra no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 4, verso 1. Mateus 4, 1. Mateus 4:1 diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Novamente. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Às vezes nós lemos coisas na Bíblia que às vezes podem nos assustar ou então nós não podemos não compreender. Mas aqui a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo adversário. É interessante que às vezes nós queremos que a nossa vida venha a ser sempre um mar de rosas, sempre venha a ser tudo bom, sempre as coisas venham dar certo. Né? E ultimamente nós temos escutado tantas as palavras de autoafirmação, de autoajuda, que vai dar certo, que vai funcionar e vamos para cima e aquela coisa toda, e as coisas às vezes começam a dar errado, e parece que quando as coisas começam a dar errado, nós começamos a falar assim, será que eu estou em pecado? Será que as coisas estão dando errado porque eu estou em pecado? Mas se nós formos ver para a palavra de Deus, nós vemos aqui que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Se aconteceu isso com ele, já pensou comigo, com você? O que pode acontecer, queridos? E aí nós precisamos entender que nós temos aqui o primeiro Adão, que foi tentado num jardim maravilhoso. E aí nós temos o segundo Adão, que é Jesus Cristo, queridos, que encontrou e confrontou o inimigo no deserto. Aí Adão se depara com o inimigo nos lugares mais bonitos que poderia existir, nos lugares mais perfeitos que poderia existir. Aonde isso? Num jardim. E aí nós temos Jesus, que encontrou o inimigo num dos piores lugares que poderiam existir. E depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, a palavra de Deus diz que teve fome. E aí quem que aparece para ele depois de 40 dias, 40 noites com fome? O cramunhão. Ele aparece justamente quando você está fraco. E apareceu ele para tentar ele. E aí aparece ele e vai rebater ele na palavra, queridos. Adão tinha tudo o que necessitava, onde ele estava, naquele jardim. Mas Jesus, depois de 40 dias de jejum, teve o quê? Fome. E aí quando teve fome, aparece ele. Mas há algo que nós precisamos entender e ver na palavra de Deus e compreender, é que quando Satanás aparece para Jesus, queridos, Jesus aqui ele estava como um homem, não como um Deus, mas um homem que passou 40 dias no deserto, jejuando, sem comer, estava com fome, com sede, e ele não enfrentou a Satanás lançando raios com poder divinos. Ele enfrentou Satanás com aquilo que está à disposição minha e sua hoje. E você sabe o que é isso? A palavra de Deus. A palavra de Deus, que diz assim: está escrito. Olha que maravilhoso. Satanás tentava ele na palavra e ele rebatia ele na palavra. Da mesma maneira, queridos, que hoje, como nós somos tentados, como nós passamos por dificuldades, esse poder, através do nome de Jesus, está para mim e para você. Então significa que nas tentações, nas lutas, nas batalhas, nós também podemos enfrentar o inimigo. Você crê nisso? Não? Tentação envolve vontade. Tentação envolve vontade. E Jesus veio fazer o quê? A vontade do Pai. Então, se Jesus veio fazer a vontade do Pai, queridos, essa tentação não adianta. Quando meu coração está envolvido diante de Deus, quando eu sei o que Deus tem para mim, eu sei que Deus quer para mim, e minha vida está diante de Deus, as tentações nós conseguimos passar por ela.
Você entende o que é isso? Mas aqui Jesus estava onde? No deserto. E eu quero falar um pouquinho nessa manhã com você sobre deserto. Eu acredito que todos nós cristãos passamos por desertos, ou estamos passando, ou vamos passar, e devemos passar pelo deserto. Só que deserto não é lugar de morte, não, se você estiver com o Senhor. Agora, o deserto, queridos, é um lugar de total dependência de Deus. Grave isso no seu coração. Deserto é um lugar de total dependência de Deus. E talvez o deserto é o melhor lugar para você estar hoje. Porque deserto é onde Deus nos ensina. No deserto Deus nos mostra muita coisa. No deserto nós temos que ser totalmente dependentes de Deus. E no deserto Deus vai nos ensinar. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Êxodo capítulo 5, verso 1. Êxodo capítulo 5, verso 1. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó. Olha só essa frase, essa palavra que Moisés e Arão falaram para Faraó quando o povo estava ali escravo no Egito. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Deserto é lugar de festa. Aonde Deus quer levar o povo para celebrar uma festa? No deserto, um lugar que não era para celebrar uma festa. O pior lugar para celebrar uma festa é no deserto, queridos. Mas Deus diz assim: deixa meu povo ir para que eles possam celebrar uma festa no deserto. O povo é escravo, está sofrendo, e aí Deus tira o povo da escravidão e vamos para o deserto celebrar uma festa. Egito, nós sabemos que significa mundo. Todas as vezes que nós cremos em Jesus Cristo, nós dizemos assim, que nós saímos do Egito. Aceitei Jesus, as coisas vão melhorar agora. Tadã! Mudou minha vida. Saí da escravidão, aceitei Jesus. Só que aqui quando Deus tira o povo da escravidão, para onde que ele leva o povo? Deserto. Quando Deus tira o povo da escravidão, ele leva ele para onde? Deserto. Não seria mais fácil, Deus, olha só, nós estamos aqui 400 anos sendo escravo, sofrendo. Deus, olha tudo que nós estamos sofrendo. E o povo começou a clamar por Deus: Deus, tira-nos daqui, sai daquele momento de escravidão. Não seria melhor Deus pegar eles, levar eles para um oásis? Não seria a coisa mais certa que eu e você faríamos? Vamos tirar o nosso povo da escravidão, vamos levar ele para o oásis? Sim ou não? Mas Deus fala: não, tira eles dali, vamos levar ele para onde? Para o deserto. Vamos celebrar uma festa no deserto. Olha as coisas que Deus faz, queridos. Só que acontece que o povo de Deus, ele avançou aonde? Em meio aonde? Ao deserto. Deserto, queridos, no deserto nós vivemos em meio aos milagres de Deus todos os dias. No deserto nós vivemos em meio aos milagres de Deus todos os dias. No deserto nós vemos sair água da rocha. O lugar mais impossível é onde nós matamos a nossa sede. Talvez você que está vindo hoje pela primeira vez numa igreja evangélica, ou não conhece as coisas, o jargão como os crentes falam, mas os crentes têm uma maneira de falar assim: estou passando por um deserto. Quem já falou isso? Quem está passando pelo deserto? Deserto para nós é quando nós estamos passando pelas dificuldades. Fala assim: gente, estou passando por um deserto. Então, quando um crente falar para você assim: estou passando por um deserto, você fala assim: está passando por a prova de Deus. Só que é necessário que nós venhamos a passar pelo deserto. Porque no deserto é onde nós vivemos e vivenciamos os maiores milagres de Deus. Deus tira o povo do Egito, chega, e ali tem um mar, vem Faraó atrás, o mar abre, o povo passa, o mar mata
Faraó e seus cavaleiros, começa a ver os milagres. No deserto o que mais falta é o quê? Água. Deserto é um lugar que não tem água. Mas Deus faz com que água saia de uma rocha. Isso mostra a total dependência de Deus, queridos. E aonde você mata a sua sede é a rocha. E a rocha nós sabemos que ela representa quem? Jesus. E dele flui rios e rios e rios. E é onde nós matamos a nossa sede. Você está comigo? No deserto também, queridos, é onde é necessário fé para nos alimentar. Porque no deserto, o maná é diário. E não sobra para guardar. Ai. No deserto, a comida vem pela manhã, o maná, quem dá é Deus. Você come aquela comida e não pode guardar, porque se guardar apodrece, então não serve para o outro dia. Então você tem que ter a fé que todo dia pela manhã vai vir o quê? O maná diário. E no deserto é quando Deus nos ensina que nós temos que ter fé, que toda manhã virá o alimento que Ele está dando. E vai vir diário, porque não vai sobrar para mim usar pela manhã, no outro dia, porque é diário, cada dia o Senhor está suprindo, cada dia o Senhor está suprindo. Você está entendendo? Maybe, talvez você possa estar passando por um deserto e pensando, Deus, hoje eu tenho, e amanhã? Don't worry, be happy. O maná é diário, amanhã a comida está batendo na tua porta. E os anjos vindo e trazendo para você. Eita glória. Deserto é um local, queridos, que apesar do sol intenso, Deus coloca uma nuvem para nos refrescar. Não importa o que está acontecendo lá fora, Deus está protegendo. Está queimando, pegando fogo, e Deus está nos protegendo desse sol. No perigo do frio e da noite, Deus coloca uma coluna de fogo para proteção e Ele nos guarda o tempo todo. Apesar de achar que nós estamos desprotegidos, apesar do frio, e aqui nós podemos falar bem disso, né? Nós vivemos num lugar de frio, não se preocupe, porque haverá uma coluna de fogo para nos aquecer e para repreender os inimigos. No deserto, Deus nos dá as leis, que é para nos ensinar o caminho que devemos andar. No deserto é quando nós vamos buscar a esperança na palavra. Nós vamos ler a palavra, nós vamos buscar a Deus, e é onde Ele nos disciplina, é onde Ele nos ensina, é onde Ele nos mostra o caminho. No deserto, nós encontramos a lei de Deus. Deserto, local de provação em nossa obediência, porque no deserto, muitos ficaram. No deserto, enquanto eles saíram do Egito e passaram pelo deserto, queridos, e não obedeceram, eles não entraram na terra prometida. Quero dizer para você que deserto faz parte na vida de um cristão. Porque eu saio de um lugar de escravidão com destino à minha terra prometida, mas para eu chegar na terra prometida, eu tenho que passar por um deserto. E se eu não obedecer nesse deserto, se eu não tiver fé nesse deserto, eu vou ficar no deserto e não vou entrar na terra prometida. Porque o povo que desobedeceu Deus, porque o povo que não obedeceu Deus e não seguiu a lei e não foi fiel, ficou no deserto e não entrou na terra prometida. O deserto é um local onde impera o silêncio. Local que a única voz que você consegue ouvir é a voz de Deus. No deserto é tempo para você ouvir Deus. No deserto não tem nada. É como vocês estão aqui agora, tudo quietinho. Nem tosse você escuta. Você não escuta nada, nem vento. No deserto, a única voz que você vai ouvir é a de Deus. E o seu coração. E a sua respiração.
Deserto é lugar para você ficar em silêncio e ouvir Deus. Falar com Ele e escutar. Não tem mais nada no deserto. Silêncio absoluto. Porque às vezes nós queremos falar, mas não paramos para ouvir. Ou então nós falamos para muitas pessoas. E quando nós falamos para muitas pessoas, nós ouvimos muitas vozes. E ficamos perdidos porque temos várias vozes nos dando direção. E Deus está falando assim: para! É no deserto que eu quero que você escute somente uma voz, a minha. Qual voz você tem escutado nesses dias? Muitas vozes? Pare! É tempo de você escutar a voz de Deus. E no deserto também, queridos, nós conseguimos ver o que realmente tem valor e damos valor às pequenas conquistas. No deserto, dólar não vale nada. Roupa de grife não vale nada. Uma Ferrari no deserto não vale nada. O que tem valor no deserto? Água. Alimento. Comunhão. Amigos. Família. No deserto, nós temos que se dar valor nas pequenas conquistas e ver o que realmente tem valor. No deserto a água vale muito, porque a água traz vida. No deserto a comida tem valor, porque vai te alimentar. No deserto, um companheiro, uma companheira vai te aquecer, vai te ajudar, vai te levantar e vai te apoiar. Amém? Queridos, quando nós voltamos para a igreja, eu estava na igreja lá no Mato Grosso há uns anos atrás, né? Pensa num deserto. Pensou? Coloca o Saara mais o do Atacama tudo junto aí, era o que eu estava passando. Eita, deserto abençoado, gente. Eu e a pastora. Quando eu achava que ia melhorar, piorava. Estava bom, aí piorou. Depois ficou pior, sabe aquela hora assim? Gente, mas que deserto. Que deserto, gente. E aí eu cheguei na igreja um dia. Eu e a pastora. Sentamos na cadeirinha ali, choramos. Sentado na cadeira lá na igreja. Lá. Chorando, falava: Deus, que deserto, não aguentamos mais. Tal. Aí chegou uma profeta, sentou atrás de nós. Eita glória, agora vem a palavra de Deus. Alabaçúbia. Deus vai falar com nós agora, amor. Eita. E a mulher começou a orar atrás de nós. Falou assim: agora Deus vai vir, vai falar assim, né? Ó, acabou o deserto, está vindo. E a mulher começou a falar. E nós lá chorando. Eita. Chorando, mas aqui com o ouvidão olhando para trás. Se virou até a orelha assim, né? Para escutar Deus falar. Fala, Deus, que eu sou teu e o boi no lambe. Fala, Deus. Aí a profeta pega e fala assim: eis que vocês estão passando pelo deserto. Estamos mesmo, Deus. Alabaxebanás. Oh Deus, que deserto. Aí ela pega e fala assim: eis que é só o começo. Eu falo: oh, vontade de pegar. Sai fora, que isso aí não é voz de Deus, não. Sai pra lá, né? Rapaz, oh, vontade de pegar aquela mulher, viu? Em respeito a ela, que ela era de mais idade. Gente, sabe quando você quer escutar uma palavra de Deus dizendo assim: olha, vai que vai dar certo? E Deus falou assim: já está só no comecinho. Mas passamos por um deserto, queridos. Eu não tinha dinheiro para comprar um picolé para minha filha. A pastora Zali ficou grávida. Eu jejuei 9 meses. Porque eu falava assim: está dentro da barriga, vai ter que sair. Eu não tinha dinheiro para pagar consulta médica, eu não tinha dinheiro para pagar o parto da minha filha. Foi para o hospital. Chegou no hospital, queridos. Nasceu. Falei: e agora, Deus?
Eu vou saindo assim, a mulher da recepção para e fala assim: senhor Marcelo, tem que pagar. Eu falei: eu estou indo buscar o dinheiro. Entrei no carro, voltei. Entrei dentro do carro, eu falei assim: Deus, olha a minha vida. Olha como é que tá as coisas, pai. Eu não tenho dinheiro para pagar um parto da minha filha, não sei o que eu vou fazer. Tudo que eu tenho aqui, né, foi ganho e eu não sei o que fazer, Deus. Na hora que eu terminei essa oração dentro do carro, queridos, minha mãe me liga, ela fala assim: olha, passou as pessoas que estavam devendo aqui, vem pegar o dinheiro. O dinheiro foi exato para mim poder pagar o parto da minha filha. No deserto que nós passamos, queridos, Deus foi suprindo a cada manhã e a cada tarde. No deserto é quando nós somos totalmente dependentes de Deus. É quando nós começamos a dar valor nas pequenas coisas. Nós damos valor nas pessoas que estão ao nosso lado. Nós damos valor naquilo que nós ganhamos. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós começamos a ter muito, nós temos que a ficar preocupado. Porque no deserto nós buscamos a Deus com muito mais fervor. É quando nós oramos, quando nós buscamos. Mas aí quando nós começamos a ter, a crescer e estar farto, nós começamos a afastar de Deus. Nós esquecemos o tempo do deserto que nós passamos. Nós esquecemos naquilo que a gente dava valor. Quando nós chegamos nesse país, queridos, nós dormíamos em colchões que nós tínhamos pego num hotel, que o colchão fazia assim, acordava de manhã torto. E um dia nós ganhamos uma mesa redonda com 4 cadeiras. Houve festa dentro da minha casa, porque nós sentamos numa cadeira para almoçar e jantar junto e as crianças fazer tarefa. E aí nós começamos a crescer, e o que nós começamos a fazer? A esquecer das coisas, das pequenas coisas, dar valor nas pequenas coisas. Agradecer a Deus pelas pequenas coisas. As coisas começam a se tornar tudo normal. Davi caiu, queridos, enquanto ele estava em casa dormindo, enquanto estava tendo uma guerra. Ele estava de boa, ali, aproveitando o reino. No deserto nós damos valor, no deserto nós estamos atentos, no deserto nós oramos. Deserto também, queridos, é tempo de arrependimento. João Batista, ele pregava arrependimento. Mateus capítulo 3, verso 1, diz assim: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aonde João Batista pregava, queridos? No deserto. João Batista viveu no deserto e pregava sobre arrependimento e a chegada do reino de Deus. A sua mensagem, que ele preparava os corações das pessoas para receberem Jesus como Messias. Esse homem foi preparado, queridos, no deserto. Deserto é o lugar de preparação. Nós saímos de uma escravidão para entrar na terra prometida, ou para as batalhas, para tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, mas nós precisamos passar por esse deserto, porque no deserto nós somos preparados. João passou anos no deserto se preparando para a sua missão. Ele viu no deserto como um lugar onde Deus o moldava para uma grande tarefa. Talvez você está passando por um deserto hoje, queridos. Deus está moldando você, moldando o seu caráter, moldando o seu temperamento, ensinando você para uma grande missão que Ele tem para você. Então não rejeite o deserto. Deserto é um lugar para preparação. No deserto, nós temos que ter coragem em meio à adversidade.
É no deserto, no meio de tudo aquilo ali, eu tenho que ser um homem corajoso, uma pessoa corajosa. Apesar da mensagem de João Batista ser rejeitada por muitos, queridos, e ele vivia de maneira simples, João manteve a sua fé e compromisso com o chamado de Deus. Não importa como você está vivendo, eu tenho que entender o meu chamado, aquilo que Deus tem para a minha vida. Se você está no deserto, tenha isso como uma preparação. Deserto é lugar de solidão, não é isso que eu falei? Silêncio, tá certo? No deserto não tem mais ninguém, é só você. Às vezes o período de solidão e de desafios não são punição de Deus para a sua vida, mas de preparação. Você não está passando por isso para ser punido, mas Deus está preparando você, queridos. O deserto pode ser um lugar onde somos capacitados para realizar grandes coisas para Deus. E Deus está nos preparando para algo grande que Ele vai realizar. E aí nós tivemos um homem que teve um encontro com Deus no deserto. Quem é esse homem? Moisés. Moisés encontrou, queridos, com Deus no deserto. Um homem que foi ensinado nos palácios egípcios, tinha do bom, do melhor, era servido, respeitado. Sai do Egito, 40 anos servindo o seu sogro, pastoreando ovelhinhas. Quando ele achou que tudo tinha acabado, aparece Deus para ele em um chamado no deserto da sua vida. Ali está uma sarça pegando fogo e Deus falando com ele, dando para ele um chamado. Para Moisés, nesse tempo, deserto foi um tempo para revelação e propósito. Nesse tempo, Deus revelou a ele um grande propósito que Deus tinha para a vida dele. No deserto, esteja com seus ouvidos abertos e seus olhos abertos para ouvir Deus e ver Deus e obedecer Deus. Porque no deserto você vai ouvir a voz de Deus e você tem que obedecer. Nesse momento, Deus mostra para ele, queridos, que Deus tinha um grande propósito. E Deus encontra conosco nas situações inesperadas. Moisés se encontrou com Deus no lugar que não era apropriado para alguns. Sozinho, no deserto, tocando as ovelhinhas, que não eram dele. Já no final da sua vida, aos olhos dele, o Senhor aparece e fala: eu tenho um chamado e um propósito para você. Vocês estão comigo, queridos? Até nos momentos mais desolados, podem ser transformados em encontros divinos. Será que nós já tivemos esse encontro com Deus? Nesses momentos de solidão? Nunca subestime esse momento de solidão. Nem os períodos difíceis. Eles podem ser tempos em que Deus revela o maior propósito para a sua vida. Então não reclame. Não julgue Deus. Não subestime Deus. Porque é nesse tempo agora que Deus vai mostrar para nós os maiores propósitos dele para nós. E aí teve um outro homem que teve um encontro com Deus também, um profeta chamado Elias. Ele, depois de uma grande vitória com os profetas de Baal no Monte Carmelo, o profeta Elias, ele fugiu para o deserto com medo da rainha Jezabel. Ali ele experimentou uma grande crise emocional e pediu para Deus tirar a sua vida. Depois de um grande poder de Deus sendo derramado sobre a vida dele, pediu fogo, veio fogo. O poder de Deus sendo manifestado. Levantam
uma cramunhona lá, e fala, eu vou matar você, e ele, ó, sai fora. Entra numa caverna, e aí ele fica reclamando, chorando. E aí, queridos, nesse momento em que está ele sozinho dentro de uma caverna, terremoto, Deus não estava. Vento, Deus não estava. Barulheira, Deus não estava. E todos aqueles barulhos, aquele fogo, poder, Deus não estava. Ele achando que Deus estava naquilo lá. Mas a palavra de Deus diz que de repente veio uma brisa suave. E no original aquilo diz assim, que era como um sussurro. E Deus falava assim para ele, Elias, o que você está fazendo aí? Tem 7.000 que não se dobraram ainda. Rapaz, você acha que você é o único? Você acha que você é, como é que vocês falam? É a última bolacha do pacote? É isso? Mas sai fora, rapaz, você não está sozinho não. Ele entra numa crise, sozinho, querendo morrer. Literalmente entrou numa depressão. Ninguém me ama, ninguém me quer. Estou sozinho, abandonado. E Deus chega para ele, baixinho. Fala, sai daí. Levanta. Tem coisas para realizar através da sua vida. Volta pelo caminho que você veio ali, que eu tenho algo para realizar. Deserto, queridos, é lugar de renovação. Deus, não só pela sua misericórdia, não somente forneceu comida e água para Elias, mas Ele renovou espiritualmente, oferecendo para ele uma nova experiência. É o que Deus fez. Significa que Deus cuida de nós em momentos de fraqueza. Mesmo quando nós estamos fracos, desanimados, sem direção, Deus se aproxima e nos dá uma nova esperança e uma nova visão. Esse momento de deserto é quando Deus chega e fala assim, ó, vou dar um chacoalhão nesse aqui, aprova o corpo, não terminou não, tem grandes coisas para realizar. Deserto, queridos, pode ser um lugar de restauração. Restauração de muitas coisas na nossa vida. Deus está conosco quando passamos por períodos de desânimos. Ele nos oferece a sua presença e nos fortalece para a próxima etapa. Aonde isso? No deserto. Talvez você entrou aqui hoje e falou assim, estou passando por um deserto. Welcome. Vou falar igual aquela profeta. É só o começo. Estou brincando. Mas é verdade. Deus está preparando você para algo grande. Deus está preparando você porque Ele confia em você e sabe que você é capaz para algo maior. Nós temos um outro homem na Bíblia, José. O deserto de José. Foi traído pelos irmãos, lançado num poço, antes de ser vendido como escravo para o Egito. Mesmo vivendo em condições difíceis, José não perdeu a sua fé. E Deus usou a sua experiência no deserto da vida dele, né? Para prepará-lo para governar o Egito. Nós somos imigrantes nesse país. E muitos de nós, brasileiros, já estamos alcançando níveis de autoridade nesse país. Seu filho, seu sobrinho, poderá ser um governador desse estado, um senador, um juiz. Deus te trouxe aqui com um propósito. Então não desanime, queridos. Na fidelidade de Deus em tempos difíceis, José experimentou, queridos, traições, falsas acusações, prisões, mas nunca deixou de confiar em Deus. Nunca. No fim, ele se tornou uma da figura de liderança que salvou muitas vidas, incluindo a da sua própria família. Tudo que você está passando hoje, o seu filho vai colher, a sua família vai colher. Vocês estão comigo?
Deus transforma o sofrimento em bênção. O sofrimento de José no deserto não foi em vão, queridos. Deus usou as suas dificuldades para cumprir um plano ainda maior. Mesmo nas situações mais difíceis, Deus tem um propósito maior para a nossa vida. E Ele tem para a sua vida também. Deserto não pode ser um lugar de preparação. Deserto pode ser um lugar de preparação para um futuro glorioso para você. Você crê nisso? Então não reclame do deserto que você está passando. Mas creia que é um tempo de preparação de Deus para a sua vida, para algo grande que Ele quer realizar. E os grandes homens de Deus, os profetas, os homens de Deus, foram para o deserto. O apóstolo Paulo, depois de estar ali perseguindo a igreja, ele tem um encontro com Jesus. Jesus chega para ele e fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem é você? Sou Jesus. E aí ele tem a sua conversão. Logo após essa conversão, queridos, a palavra de Deus lá em Gálatas diz que ele foi levado para o deserto da Arábia. E ele passou um período ali nesse deserto. Por qual motivo? Sendo ele um conhecedor, Deus levou o apóstolo Paulo para um momento de preparação, queridos. Porque o deserto, queridos, de Paulo foi para um tempo de purificação e preparação para o seu ministério. Os grandes homens de Deus, os profetas, foram e passaram por um deserto. E aí nós estamos reclamando do quê? O povo de Deus passou por um deserto, mas eles entraram na terra prometida. Não importa o seu deserto, o que vale a pena é você chegar na terra prometida. Deserto não é um lugar de permanência para mim e para você. Somente se nós formos infiéis e não obedecermos. O louvor pode subir, por favor. Deserto é um momento temporário de adversidade e não destino permanente. Grave isso no seu coração. É um momento que você está passando. Não pode ser permanente, você não vai ficar aí para sempre. Diga para você mesmo, eu não vou ficar nesse deserto para sempre. Porque eu vou obedecer. Deserto é o local onde somos transformados para avançar em nossos propósitos com Deus. Você está passando por um deserto. Deus está transformando você para avançar no propósito que Deus tem para a sua vida. Talvez você entrou aqui nessa manhã dizendo assim: eu estou passando por um deserto realmente. Deus está dizendo para você que Ele está permitindo isso para transformar a tua vida, para aquilo que Ele está depositando nas tuas mãos e confiando nas tuas mãos.